Deverá um tester ter problema em pedir ajuda e admitir os erros? Deverá um tester sentir algum preconceito e algum receio em pedir ajuda a outros colegas para a revisão do seu trabalho? Será que um tester que é o guardador da qualidade de software é mal visto ao ter erros no trabalho que entrega? Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, sou criadora da página de Instagram A Que É a Portuguesa e também desta página com o mesmo nome e tenho como objetivo desmistificar, quebrar algumas ideias, quebrar alguns preconceitos sobre o que é e o que é que significa trabalhar na área de testes e qualidade de software. Convido desde já a seguires-me na página de Instagram e a subscreveres aqui o canal. Ora bem, eu sei que a review do livro deste mês está prometida para o final deste mês de janeiro e assim o farei, está prometido. Mas tenho lido algumas coisas bastante interessantes e acho que é benéfico trazê-las aqui ao longo do mês para não deixar ficar tudo para o final, porque depois o tempo é curto para conseguir explicar tudo. E houve um tema que o autor levantou para discussão no livro The Art of Software Testing, o livro do mês de A Que A Leu, e eu decidi vir aqui trazer algumas ideias, partilhar convosco algumas coisas que ele diz e algumas perspectivas que eu tenho e também gostaria de saber do teu lado o que é que tu achas. Portanto, aguardo os teus comentários aqui na descrição, nos comentários, quero dizer, deste vídeo ou na página de Instagram. Quero saber de ti o que é que tu achas. E este tema, este assunto que eu trago hoje para discussão, embora o autor fale do mesmo relativamente ao developer, eu creio, e acredito que ao longo do tempo isto tem mudado, deveria ser também validado e visto sob a perspectiva de um QA. Só para dar aqui uma nota, este livro foi escrito em 1979, portanto já lá vão alguns anos, e esta parte que eu falo trata um bocadinho da parte de psicologia dos testes e da parte de testar software e da relação interpessoal que existe entre as duas partes, portanto, entre o tester e o developer, e a forma como devemos lidar e gerir e aceitar as críticas que são feitas ao nosso trabalho. Pois bem, aquilo que me chamou a atenção e que eu decidi trazer aqui para conversa mais cedo sobre a análise do livro, trata-se da forma como nós devemos aceitar as críticas e devemos olhar e ouvir os nossos colegas, os nossos peers, os nossos parceiros, os nossos pares. É muitas vezes dito que os developers, que os programadores devem ter uma mente aberta, um espírito aberto, quando nós, testers, QAs, analisamos o seu trabalho, abrimos bugs, reportamos problemas, mas não existe nenhuma nota sobre como é que os QAs se devem comportar com o seu trabalho ou perante o trabalho dos outros pares, dos outros QAs. E até à data nunca vi nada sobre isso escrito e olhem, trago aqui a minha opinião pessoal sobre a temática. Mas antes de começar, vou então ler aqui algumas das frases que o autor escreveu sobre o comportamento e a forma de agir de um developer quando lhe é dada uma análise, uma avaliação ao trabalho que fez. Pois bem, deixa-me então aqui situar-vos no parágrafo em que o autor traz este tema e que eu quero explicar-vos para que possa então continuar a minha análise e a minha troca de ideias para convosco. Então, diz o autor que, de notar que o processo de inspeção, para ser efetivo, a mentalidade e a atitude apropriada deve ser pré-estabelecida. Isto é, se o programador vir que a inspeção é um ataque pessoal ou um ataque à sua pessoa, à sua forma de ser, vai adotar uma postura de defesa e o processo de inspeção e todo o trabalho que está a ser desenvolvido vai acabar por ficar sem efeito, não vai ter o resultado que é esperado. Mas, ao contrário, se o programador vir esta abordagem, este processo de inspeção e de análise,
com um egoless, portanto, sem a parte do ego trazida ao de cima, portanto, sem olhar como um ataque pessoal, como uma análise à sua pessoa, mas sim ao trabalho desenvolvido, com um nível de abstração mais geral, todo este processo de inspeção será visto de forma muito mais positiva e de uma forma muito mais construtiva. Porque o objetivo da inspeção é encontrar erros no programa e assim promover e trazer mais qualidade para o seu trabalho. Portanto, nós estamos a inspecionar o trabalho e não a forma de trabalhar da pessoa e não aquilo que a pessoa fez em específico. Portanto, é menos centrada na pessoa, mais centrada, mais focada no trabalho. E por esta razão, muitas das pessoas recomendam que os resultados de uma inspeção devam ser confidenciais, partilhados apenas com os participantes da inspeção. A inspeção é um processo que também tem alguns benefícios e alguns side effects, portanto, alguns efeitos colaterais positivos, ao adicionar, ao trazer um esforço extra na procura de erros e na procura de problemas. Em adição a esta parte de procurar erros e procurar problemas, o processo de inspeção é também esperançosamente útil para aprender dos erros. E o programador que recebe o feedback deve receber esse feedback sobre o seu trabalho em si, aquilo que desenvolveu, sobre a forma como desenvolve o código, como pensa, como direciona a sua ideia, de como constrói a solução na sua mente, e também sobre a sua escolha de algoritmos e a escolha das técnicas de programação. Os outros participantes que estão a inspecionar ganham também, porque da mesma forma que o trabalho do outro colega está a ser exposto, portanto estamos a encontrar os erros e a forma de programação, quem está a analisar, quem está a inspecionar, consegue fazer quase que um efeito espelho, ver-se a si próprio e perceber com os erros dos outros aquilo que não deve fazer. Por fim, claro que a inspeção serve para encontrar o mais cedo possível erros e problemas. E claro que isto permite-nos ter um foco mais atento a outras áreas ao longo depois do processo de testes. Isto é só dedicado ao developer, não existe aqui qualquer referência ao tester, ao QA, mas na minha opinião isto deveria também acontecer na parte de teste e qualidade de software. Deveria também existir uma parte de inspeção, uma parte de análise. É certo que nem sempre, porque há coisas que são mais triviais, mais simples, não dedicam, não requerem tanto tempo, tanta idealização, tanta criatividade, mas naquelas partes, naqueles desenvolvimentos, nas melhorias mais complexas, mais trabalhosas, creio que todos nós ganharíamos de baixar a nossa guarda, de ser egoless também e pedir ajuda aos nossos pares, pedir que revejam aquilo que nós estamos a desenvolver, pedir que revejam os nossos casos de teste, os nossos dados de teste, se a nossa forma de abordar o teste está correta, ou se alterariam alguma forma, ou se fariam o teste de forma diferente. Será que nós estamos a esquecer alguma coisa porque já lemos tanta documentação, já estamos tão envolvidos no projeto que acabamos por não ter essa visão mais abrangente, já estamos muito afunilados? Será que nos está a faltar alguma coisa? E eu acredito que há muitos QAs e que há muitos testers que se sentem mais restringidos, ou melhor, menos à vontade de pedir aos outros que olhem para o seu trabalho. E os outros até podem ser os programadores. Olha, vê lá se este teste faz sentido. Porque tal como nós revemos o trabalho deles, eles também podem rever o nosso. E muitas vezes por exemplo, acontece, dizer, olha, este é o meu plano de testes. Achas que isto faz sentido?
Eu estou aqui a esquecer-me de alguma coisa? Há mais alguma coisa que tu tenhas desenvolvido que eu não tenha conhecimento ou que não tenhamos ainda falado e que vale a pena rever? Enquanto estiveste a desenvolver isto, será que tu mexeste em mais alguma coisa que eu possa não estar a ver agora e que será também interessante de validar? Olha, por exemplo, ainda hoje me aconteceu eu estar em conversa com uma pessoa de suporte, a produção, e eu dizer, olha, eu já tenho os meus casos de teste definidos, já tenho os dados de teste recolhidos, e a pessoa disse, olha, mas eu gostava de ver o que é que tu recolheste, como é que tu estruturaste os testes, porque existem casos particulares que eu gostava de ter alguma atenção. E o que é que eu fiz? Nem sequer me tinha lembrado de falar com ele, estive a explicar-lhe aquilo que eu fiz, qual é que é a minha ideia, como é que eu encontrei os dados, que dados é que eu encontrei, e ele chamou-me a atenção de algumas coisas que eu disse, olha, eu não tinha ideia disso, não está escrito em lado nenhum, e ao que ele me responde, pois não, porque isto é muito específico, muito customer specific, muito específico de um cliente em comum. Mas, neste caso teste, nós vamos ter que ter atenção também ao caso deste cliente em comum. Portanto, eu iria fazer o meu teste, que estava tudo bem, mas não ia tomar atenção àquela particularidade. Portanto, não tenhamos nós, testers QAs, receio, problema em pedir ajuda, pedir a que alguém reveja o nosso trabalho. Ou, sei lá, de tempos a tempos, reunir com os outros colegas e dizer, olha, vamos rever aqui os casos de teste. Olha, como é que tu nesta situação assim, como é que tu definirias um caso de teste? Como é que tu montarias? Como é que tu pensarias neste caso? Será que eu me está a faltar aqui alguma ideia? Será que me está aqui a faltar algum ponto? Será que eu não vi efetivamente tudo? Sei lá, uma troca de ideias positiva, porque nós aprendemos com os outros aprendem connosco, nós melhoramos o nosso processo, os outros melhoram também, lá está, por sentido de espelho, aquilo que estão a fazer e também aprendem para connosco, aprendem connosco, não é para connosco, aprendem connosco, portanto é uma relação de win-win. Também os developers, neste caso eu estava a falar dos QAs, mas por exemplo os developers conseguem melhorar também a forma como eles desenvolvem os seus softwares, o seu código, porque, perdão, ao perceberem qual é a nossa forma de ver, ao perceberem quais é que são as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, coisas que para eles são triviais, completamente simples, porque eles estão dentro daquilo, para nós não é assim tanto e eles vão tomar mais atenção, são capazes até de melhorar, de alterar mensagens de erro, flows, etc, etc, que para eles estavam simples, mas que quando nós começamos a analisar, se calhar afinal não é assim tão simples. E lá está. Quanto mais cedo nós detectarmos erros, problemas, defeitos, mais foco nós teremos em coisas mais específicas, tempo poupado, dinheiro poupado, trabalho poupado e no final todos nós ganhamos. Espero que tenhas gostado do vídeo de hoje. É aqui uma partilha de uma opinião pessoal, de uma troca de ideias, porque noto que nós temos muito este receio de eu não vou expor o meu problema aos outros, eu não vou mostrar que tenho dúvidas e não há problema nenhum em ter dúvidas, seja qual for a nossa categoria, sejamos nós júniores, séniores, seremos nós middle level, ou sejamos nós já a topo de carreira, existe sempre maneira de melhorar, existe sempre forma de aprender mais, existe sempre forma de fazer diferente e não existe problema nenhum em nós, que há testers que somos os donos ou somos vistos como os guardadores da qualidade, de não ter assim tanta qualidade naquele nosso trabalho porque por algum motivo não estávamos efetivamente a ver as coisas como era suposto, efetivamente a desenvolver as coisas como era suposto, a nossa criatividade não estava naquele nível que era o esperado, não vimos um caso específico ou outro caso específico e não há mal nenhum sobre isso. É uma forma de aprendermos mais, de fazermos melhor e de crescer. Espero que tenhas gostado. Partilha este vídeo se achaste útil. Espero o teu follow na página de Instagram. Partilha também com quem acho que terá valor acrescentado em seguir a mesma. E vemos no próximo vídeo.